Quero iniciar aqui. Nós acabamos de entoar algumas canções. O missionário Aldo vai estar pregando hoje. Enquanto o missionário Aldo está também se preparando, ele já está conectado conosco. Vamos ler o nosso texto áureo, o texto tema, que é o tema da conferência, Enxergando Horizontes. Abramos as nossas Bíblias em João capítulo 4, versos 35. Dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Vamos, neste momento, orar pelo missionário Aldo. Já quero chamar ele aqui, já está bem aí na agulha. Portanto, irmãos, para começar, eu gostaria de convidar todos que abram suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 24, e nós vamos ler do capítulo 24 do Evangelho de Mateus, os versículos 32 e 33, por enquanto. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 32 a 33, que diz assim: Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Vamos orar mais uma vez? Nosso Deus, nós estamos diante da Tua palavra, que é a verdade. Da Tua palavra, Senhor, que passa os céus, passa os tempos, mas ela continua. A Tua palavra que o Senhor mesmo disse que vela sobre ela para a cumprir. Portanto, Senhor, nós queremos ouvir, nós precisamos das Tuas orientações. Por isso, abre os nossos corações para que possamos receber as Tuas notícias, a Tua mensagem, a Tua orientação para a nossa vida. Nós oramos assim no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, essa é uma passagem em que Jesus Cristo nos faz refletir sobre o que está acontecendo nos horizontes. Ele nos chama a uma consciência situacional, global e mundial. Ele apela para um evento da natureza para ficarmos atentos às coisas que vão acontecer no mundo com o seu povo e com a sua igreja. E ele fala da figueira. Na aldeia Cerrito, tem uma fruta pequenininha, parecido com araçá, só que dá uns ramos bem menor do que araçá, né? E geralmente começa os pés que dão, as plantas que dão no campo, começam a florir entre novembro, setembro, novembro, outubro, e dezembro, janeiro, há uma fartura dessa frutinha, guavira, muito doce. Mas é sabido, é notório, todos sabem que naquela época do ano vai florir a guavira, né? E vai dar a sua fruta sempre naquela época do ano, e isso é certo.
E aqui é o que o nosso Senhor Jesus, o nosso Deus, ele está chamando a atenção. Olha bem, quando acontecer essas coisas, né, começarem a brotar na figueira, está próximo o fim, o fim dos tempos. Jesus também chama a atenção dos seus discípulos nos capítulos anteriores, né, sobre alguns acontecimentos, e ele fala novamente dessa mesma figura de linguagem. No capítulo 16, desse mesmo evangelho, quando algumas pessoas pediam um sinal do céu, né? E Jesus disse, olha, vocês não sabem ver o tempo? Vocês sabem discernir o tempo. Quando o tempo está fechado, quando o céu está vermelho, vocês dizem, vai ter uma tempestade, vai ter chuva, né? E a mesma coisa Jesus Cristo está falando nessa passagem, para a gente saber olhar, avaliar, discernir, ter uma consciência situacional do tempo em que estamos vivendo. Nessa ocasião, Jesus estava falando para os seus discípulos o que ia acontecer dali para frente. Eles estavam andando e os seus discípulos olharam o templo magnífico, o templo, né? E Jesus diz, olha, não vai ficar pedra sobre pedra. E aí Jesus começa a dizer o que vai acontecer, que o templo seria destruído. Que aquele templo bonito, imponente, ia ser destruído. E ele começa a dizer no versículo 3 do capítulo 24, ele começa a contar sobre esse tempo que é uma profecia e que está se cumprindo. Eu acredito que nós estamos vivenciando nesses dias. A partir do versículo 3, eu vou ler aqui, diz assim: no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os seus discípulos, em particular, e lhe pediram, dize-nos, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? E ele lhe respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E, certamente, ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então, sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Depois que Jesus diz essas palavras, irmãos, no ano 70, né, um pouco tempo depois desses discípulos viverem, né, o templo foi destruído. O templo foi derrubado. Aconteceu o que Jesus diz. A profecia, essas palavras se concretizaram. E nós hoje, nós estamos vivendo tudo o que Jesus disse, né? Guerras, rumores de guerra,
peste, nação contra nação. Nós estamos vivenciando esses dias. A Bíblia diz que o ministério da iniquidade já opera nesse mundo. O que espera no horizonte? O que nós vemos no horizonte? Eu creio muito, irmãos, que nós estamos vivendo o princípio das dores. O princípio das dores. O princípio das dores quando a mulher está para dar à luz, que começa a sentir aquelas contrações, começa a sentir aquelas dores, mas ainda não é a hora do parto. Nós estamos vivendo essa época. E o que tem no horizonte para nós são essas coisas. Nós estamos vivendo hoje um tempo muito difícil, uma pandemia. Isso vai passar. Mas eu acredito que a situação mundial não vai melhorar. Nós vamos viver cada vez mais os últimos dias. E aí Jesus nos alerta. Olha a época. Veja o que está no seu horizonte. E nós só podemos ter essa consciência situacional, irmãos, vendo a palavra de Deus. Vendo o que ela diz que nós vamos vivenciar. Jesus continua nesses versículos as suas orientações para os seus discípulos. Ele diz, olha, quando, pois, agora no versículo 15, desse mesmo capítulo, do capítulo 24, quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobeirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno e no sábado. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo, até agora não tem havido, nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos. Tais dias serão abreviados. Esse é o nosso horizonte de futuro. Eu não quero entrar em detalhes aqui sobre pré-tribulação, pós-tribulação, né? Sobre amilenismo e esses pormenores, mas eu quero que tenhamos, irmãos, a consciência de que o que nos aguarda nesse mundo é caminharmos para o fim. São os princípios das dores. O que está no nosso horizonte não é uma notícia boa. Eu não tenho uma notícia boa. Talvez a notícia boa é que a pandemia vai passar assim. Mas cada vez mais nós estamos caminhando para sermos perseguidos como igreja, para não termos essa liberdade de culto, né? Para talvez nós nem poder reunir como igreja local, domingueira. Nós estamos caminhando, meus irmãos, para o fim. E o fim que Jesus Cristo nos alertou. Agora, mesmo em meio a tudo isso, o que me deixa esperançoso, animado, é o que está escrito no versículo 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Mesmo em meio a tudo isso que nos aguarda, a esse horizonte
profético que está se cumprindo, que eu creio que é o princípio das dores, que estamos vivenciando, experimentando. A igreja é uma instituição de Deus. Ela não quebra. Ela não fale, não vai falir. Ela não vai deixar de existir. E em meio a tudo isso, a missão será cumprida. Jesus diz, e será pregado o evangelho. A igreja vai continuar. Com templo ou sem templo. Reunindo-se oficialmente ou extraoficialmente. Sendo perseguidos, caluniados. Talvez não tendo mais a liberdade. Mas a igreja continua. Porque é o plano e é o propósito de Deus. E aqui, Jesus apela para que a gente esteja consciente dessas épocas que... Mas como eu estava falando, meus irmãos, essa situação que está no horizonte, nós já estamos vivendo a situação de perspectiva, talvez não de melhoras. A pandemia vai passar, mas as palavras de Cristo vão se cumprir. E ele apela para que a gente olhe a época em que nós estamos vivendo, assim como os brotos da figueira, que certamente vão florir para dar fruto na época certa. Jesus nos chama a atenção para que possamos ver no horizonte a época em que estamos vivendo, como seu povo, como sua igreja. Nós estamos vivendo o princípio das dores. Agora, em meio, irmãos, a toda essa situação apocalíptica, profética, que nós já estamos começando a enfrentar, a igreja, ela não para. A igreja, ela não vai falir. Ela não vai quebrar. Não sei se os irmãos ouviram essa parte, mas lendo o versículo 14, diz assim, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então, virá o fim. Eu não sei se você me ouviu, antes de o microfone aqui falhar, mas sem entrar nos pormenores de pré-tribulação, pós-tribulação, amilenismo e tantos detalhes que falam sobre a teologia dos últimos dias, né? Mas o fato é que em meio a todas essas situações que Jesus Cristo falou e disse e nos alertou para estarmos atentos, a igreja sempre vai existir. E o evangelho do reino será pregado para testemunho a todas as nações. Isso aqui é o que me anima. A igreja é uma instituição de Deus. É uma instituição que não tem fim, só com a volta de Cristo. E o evangelho continuará sendo pregado. Essa missão é até o fim, em todos os tempos, independente do contexto, independente das situações. O evangelho será pregado em testemunho a todas as nações. E nós fazemos parte dessa instituição. A única instituição de Deus. A única instituição que Deus vai levar até o fim. Pregado o evangelho, para testemunho a todas as nações. O Ronaldo Lidório fala sobre essa pregação e esse testemunho. Essa pregação vai ser sempre aquela mensagem inteligível, onde eu falo e uma outra pessoa escuta. Onde é preciso aprender uma língua, é preciso falar da mensagem da palavra de Deus
na língua que as pessoas estão ouvindo. É preciso também testemunho, ou seja, uma pessoa que dá e mostra com exemplo de vida. Ronaldo Lidório fala nos seus livros, né, que pregar significa falar num outro idioma, uma mensagem inteligível, onde eu falo e o outro entende, mas também o testemunho. Testemunho. A pessoa falar, dar o exemplo com a própria vida. E na Aldeia Cerrito, eu já falei isso aqui, a gente não podia falar da palavra de Deus, a gente não podia dizer que era evangélico, né? Mas as pessoas queriam nos seguir por causa do nosso modo de viver. Chamavam a atenção deles, eles queriam conhecer mais, né? E pregar o evangelho, e ser testemunho com a própria vida. Isso quer dizer que os missionários precisam continuar sendo enviados. Isso quer dizer que a igreja precisa ainda cumprir a sua missão e enviar missionários por todo o mundo. Porque a obra e a missão nunca vai parar. E quem garante isso é Deus. Então, meus irmãos, nós temos um quadro, um horizonte não muito bom, e quem garante isso, quem diz isso, é Jesus Cristo. Ele fala isso para a sua igreja, para o seu povo, para a sua gente. O que nos espera é mais tribulação, perseguição, mesmo que depois a gente passe, vença o coronavírus, já temos algumas vacinas aí, mas nesse horizonte apocalíptico, profético, a igreja de Cristo vai triunfar. A igreja de Cristo vai levar a mensagem do Senhor, que vai reinar e que vai vir para buscar o seu povo e a sua igreja. A igreja e a missão não param. Eu tenho eu me sinto com muita paz no que vem por aí. Eu me sinto com muito conforto para o que vai acontecer no horizonte, porque eu faço parte dessa instituição, a igreja, o povo de Deus, que não importa qual seja o contexto, a situação, né, eu estou conscientemente sabendo de tudo o que está acontecendo. A palavra de Deus, as palavras de Cristo me dão uma consciência situacional melhor do que um partido político, melhor do que uma economia forte, né? Nós vivemos pela fé e pela fé na palavra de Deus. E por isso, meus irmãos, nós fazemos parte da sua igreja e do seu povo e temos muito para fazer nesses novos horizontes que estão surgindo. Que o nosso Senhor nos conduza, que o nosso Senhor nos dê essa consciência situacional que vem pela sua palavra. Que o Senhor nos abençoe e agradeço mais uma vez a oportunidade de estar junto e compartilhar e desafiar-nos, irmãos, para continuarmos na obra e na missão que Deus deu a nós, a sua igreja. Nós estamos juntos. Bênção do Senhor, Aldo. Muito bom. Testemunho foi compartilhado ontem também. O missionário Everton Peter, acredito, né? Lógico, que eles não combinaram nada, mas nas aplicações tudo redundou em
testemunho da igreja local, da igreja do Senhor, testemunho do crente, testemunho do missionário no local, porque não há como conquistar, não há como se aproximar daquelas vidas, daquelas pessoas, sem um estilo de vida que agrade a Deus, um estilo de vida que esteja próximo do Senhor. Então, diz essa palavra testemunho, ou testemunhar, que no original, no grego, é mesmo que um mártir, né, de dar a vida, de aquele que perde a sua vida, que dá a sua vida ao Senhor. Então, é uma entrega total de vida, testemunho do Evangelho, tanto o estilo de vida como a verbalização. Muito obrigado, pastor Aldo. Mando um abraço, um abraço de todos que estão assistindo, acompanhando, para a irmã Beth e seu casal de filhinhos também, os adolescentes. Tá bom? Que Deus abençoe. Depois a gente conversa mais um pouquinho aí, em off, e que o Senhor esteja te usando cada vez mais aí neste lugar, que o Senhor te guarde e te proteja também nesse período sombrio. No nome de Jesus, Deus te abençoe, meu irmão. Fica na paz. Bem, eu que agradeço, meu irmão. É um privilégio grande de participar com a Igreja de Cristo, mesmo nesse tempo diferente. Um abraço a todos e até breve. Até. Deus abençoe. Bom, meus queridos irmãos, estamos encerrando esse último dia. Nesse ano, foram apenas 2 dias. Estávamos mais limitados através das redes sociais, através do YouTube, nosso canal. Está realizando isso a Secretaria de Missões do Presbitério do Recife, e eu agradeço o acompanhamento de todos. Temos importantes avisos, temos importantes momentos ainda no porvir, e aguarde só um pouquinho aí. Mas queria que vocês se sentissem desafiados em buscar mais do Senhor, qual é a vontade dele na sua vida, no seu ministério, no seu trabalho, onde você está inserido, nos grupos humanos onde você está inserido. Um desafio de testemunho, para que o Evangelho da Graça seja vivido, visto e ouvido na vida daqueles que andam com você, aqueles que estão próximos, mas não conhecem nada de Deus, e você conhecendo, não o compartilha, não o vivencia de tal forma que eles enxerguem isso na sua vida, no seu dia a dia. Então, vamos prestar atenção, que estamos aí, vamos ver esses horizontes, enxergar esses horizontes que Deus está nos mostrando e nos submeter. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça para a tua glória, e de modo que redunde em bênção a vida daqueles que estão ao seu redor. Quero convidar aqui o pastor Márcio Aurélio, pastor da nossa igreja aqui presbiteriana Vila do Reinado, e estará encerrando, e logo mais vou estar dando aí alguns avisos. Fica aí só um pouquinho, que é muito importante para nossas vidas. Deus abençoe. Oremos, irmãos, com a graça nosso Deus. Senhor, nós te damos graças por poder estar diante de Ti para ser cada vez mais direcionado, Deus, a estar no centro da Tua vontade, entendendo o que é o Teu reino e o tempo que o Senhor nos chamou para Te servir, ó Deus. É um privilégio poder anunciar as boas novas, que essa responsabilidade, Deus, esteja em nossos corações a cada dia, no nosso lar, entre os nossos vizinhos, ou em qualquer lugar que estejamos, perto ou longe, que possamos ser esses teus arautos e com sabedoria anunciar as grandezas do Senhor, esse Deus que reina, esse Deus que tem um plano para todos, esse um Deus que há de julgar a todos e que concede ao pecador
a esperança de ter uma vida eterna ao se render aos pés de Cristo Jesus, como aquele que é o sacrifício vivo, sacrifício perfeito, como aquele que é o caminho, a verdade e a vida, o único que nos dá a graça de estar reconciliados contigo, ó Deus. Abençoa a tua igreja, que ela creia cada vez mais na tua autoridade, que todos os servos do Senhor, os missionários, o Everton, o Aldo e tantos que estão nesses campos, ao qual o Senhor está os direcionando, ao qual o Senhor os levantou, que o Senhor dê ânimo a eles, dê sabedoria, dê paciência, dê fé, e que eles creiam, Deus, que o Senhor está com eles em todo o tempo, que não é em vão tudo que está acontecendo, Pai, sobre suas vidas. Obrigado por tudo, Deus, pelo nosso presbitério, que nas suas limitações tem procurado contribuir para o crescimento do teu reino. Que o Senhor nos conceda a graça de ter essa visão, entendendo que trabalhar é do Senhor, o chamado é teu, e nós somos privilegiados por ti, Deus. Obrigado por nossas vidas. Agradecemos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, nos nossos próximos eventos, realizados pela Secretaria de Missões, em parceria com outras secretarias de missões de outros presbitérios, será a nossa Conferência Sinodal de Missões, dia 9 a 11 de setembro, Presbitério do Recife, Centro do Recife e Litorâneo de Pernambuco estarão aí encabeçando. São três noites. Dia 9 é uma quarta-feira, 10 quinta e 11 vai ser de setembro, vai ser à noite, às 19 horas. E convido você para compartilhar, espalhar. Logo mais nós vamos estar divulgando aí os folders nas redes sociais, tá bom? O reverendo Sérgio Vitalino será no primeiro dia, o Cérvulo da Igreja Presbiteriana Pedras Vivas, lá em Campo Grande, Recife, vai estar também ministrando, e o reverendo Marcos Agripino, da APMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. O tema é Testemunhando Cristo no Novo Normal, Oportunidades e Desafios. Temos muito a aprender com os irmãos. As transmissões serão aqui na nossa igreja e também na Igreja Presbiteriana de Boa Viagem. Logo mais estaremos divulgando. O domingo da Igreja Perseguida será no dia 13 de setembro, às 15 horas, num domingo mesmo, às 15 horas, a partir daqui da nossa igreja, mas também será realizado pela Secretaria de Missões. Estaremos entrevistando ao vivo missionários que vivem em contexto de perseguição religiosa, especialmente no mundo muçulmano. Não perca, nós não poderemos revelar onde a pessoa está e nem o nome do missionário, por questão de segurança, porque é um canal aberto nas redes sociais, então por isso tomamos essa decisão, tá bom? E agradeço a todos a disposição dos irmãos da nossa igreja, que ajudaram bastante aqui da Igreja Presbiteriana Vila do Reinado, e o acompanhamento de todos os irmãos do nosso presbitério, da Igreja dos Guararapes, Vila Sotave, Jordão Baixo, R2, Lago da Paz, Aliança e aí Primeiro do Prado. Também as congregações presbiteriais, Chico Mendes, Mangueira, Santa Cruz, Caparibe, Marcos Freire e o R1. E todos vocês que estão aí, gente de Mato Grosso do Sul está acompanhando, estou sabendo aí, e tantos outros irmãos de Brasil afora, muito obrigado, um abraço bem apertado e Deus abençoe grande e poderosamente. E siga aí e vai acompanhando em nosso canal, tem outras entrevistas, os próximos eventos estaremos divulgando, e na próxima semana, a volta do culto infantil com a missionária Jaciane também. Deus abençoe grande e poderosamente, fique na paz de Jesus.